A mulher mais infeliz do mundo a viver no mundo sempre de sorriso na cara. Um vírus, uma mentalidade de colmeia, uma transmissão extraterrestre, uma protagonista escritora de romances de fantasia erótica com uma missão. Há pouco mais a dizer se não quisermos estragar a surpresa que é Pluribus, a nova série original de Vince Gilligan, criador e maestro de Breaking Bad e Better Call Saul, que revolucionaram a televisão neste século. Será que Pluribus segue esses pergaminhos? Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, meu nome é Henrique Dias, sou argumentista e sou o orgulhoso dono de duas cadelas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, eu quando te desafiei para falar do Pluribus, não tinha colocado uma carga tão pesada, mas de facto este para mim é um dos episódios mais importantes. E porquê? Estamos a falar de Vince Gilligan, que é uma referência da terceira era dourada, se quiseres, da televisão, por causa de Breaking Bad sobretudo, mas não só, também por causa de Better Call Saul, e não fazia sentido falar do regresso deste homem à televisão não convidando alguém do lado da escrita. Da escrita, pode ser da escrita de comédia, não é? Mas não só, mas da escrita, pura e dura. Eu queria começar com uma análise, com uma comparação meio tonta se calhar, mas toda a gente está a falar do novo álbum de Rosalía, do Lux, e ninguém o consegue propriamente encaixar. Toda a gente diz que essa é a grande vantagem do que ela está a fazer pela pop. Tu consegues encaixar Pluribus em algum lado? E isso é bom ou não é bom? Não, consigo, ou seja, a Rosalía, acho que, volta essa imagem de Rosalía da comparação com o Gilligan, eu acho que a Rosalía neste álbum foge completamente de todos os padrões que tinha antes, ou seja, a única coisa que há ali constante é a mudança. Pronto, é aquele clichê quase de autoajuda. Ele não, ele tem uma continuidade no trabalho. Agora, o tema que ele explora é que é completamente diferente. Mas tu encontras ali muitas coisas do Breaking Bad, encontras ali muitas coisas do Better Call Saul. Agora, ele decidiu fazer um conflito totalmente interno. Ou seja, tu ali não tens muito pouco conflito externo, que no Better Call Saul tinhas, e no Breaking Bad então tinhas brutalmente. E ele ali decide ter uma história centrada numa única personagem em que o conflito é quase todo interno. Isso é muito inovador e é muito arriscado fazer nos tempos de hoje. É arriscado porquê? Porque hoje em dia as pessoas querem que fogo de artifício, o conflito interno não é o fogo de artifício, é uma coisa muito interessante de ver, se tiveres tempo para isso e se te predispuseres a ver, mas visualmente não é tão interessante. O não dizeres nada e estares a pensar alguma coisa e tu estares a sentir que o personagem está a sentir alguma coisa, para mim, do ponto de vista artístico, é muito interessante ver no audiovisual. Para a maior parte do público hoje em dia que quer ver fogo de artifício, não é assim uma coisa tão apelativa. Mas tu, então, contrarias um bocadinho aquela ideia de alguns, quando digo críticos, artigos críticos bastante elogiosos em relação a esta série que está disponível em apenas os 2 episódios. Nós hoje, ao dia 2, só vimos 2 episódios, que dizem que esta é uma série, a primeira ou uma das primeiras contra a inteligência artificial. Não vais por esse... Não, é. Ou então, achas que esse claro é o que tema sim. principal? Claro que sim, Okay. claro que sim. Para mim a questão ali é, há 2 hipóteses que tu podes fazer em relação àquela identidade coletiva que é criada. Ou vais para uma alegoria política ou para uma tecnológica. Eu acho que ele vai para uma tecnológica, até porque termina a dizer no final, não sei se reparaste, ele diz isto foi feito por... Sim, no genérico, sim. Pronto. Foi feito por humanos. Isto Não, foi é feito... deliberada essa escolha. Portanto, se ele diz que foi feito por humanos, o que estamos ali a falar não é do que tu poderia pensar que era uma espécie de utopia socializante ou comunista, ou uma utopia autoritária ou fascista. Estás a falar de uma espécie de uma identidade coletiva tecnológica. E o que é a nossa individualidade, que é ela, versus aquela identidade coletiva tecnológica. É a minha interpretação. Houve pessoas que levaram aquilo para o campo político. Também é possível. Pois, também é possível. Era o que estávamos a falar um bocadinho em off, e acho que podemos repescar um bocadinho essa ideia de que ele próprio, Vince Gilligan, diz que sempre tentou ser apolítico, não vai ser agora que vai entrar nesse patamar, mas muitas das vezes, e tu até podes falar disso como criador, quase que és obrigado a ter essa posição. A série não, eu também concordo contigo, não tem esse posicionamento político, ideológico. Eu acho que tu és obrigado, ou seja, tu quando fazes ficção, qualquer tipo de ficção, drama ou comédia, tu és obrigado a refletir o tempo onde estás, porque isso faz parte. Se estás a fazer a comédia, então tem muito a ver com a identificação. Se estás a fazer o drama, é a mesma coisa, tem que ser algo que te identifique com o público, portanto tu vais acabar por buscar temas
atuais. Portanto, o refletir no teu trabalho, a política, as questões políticas, isso é absolutamente normal. O diferente é tu depois indicares um caminho e seres moralista sobre o que estás a mostrar. E é isso que eu acho que ele não faz. Nunca fez antes. E isto é sobre uma questão política, mas no sentido dos conflitos internos e que isto leva, não é sobre depois o conflito versus as decisões políticas que têm que ser tomadas para controlar a inteligência artificial, ou se for política, os autoritarismos versus o liberalismo. Isso não lhe interessa. Interessa-lhe é uma pessoa que é uma individualista, que é quase uma mulher, ela desde o início está muito bem caracterizada nesse sentido de ser uma mulher com uma certa misantropia. Certo, ela detesta o que escreve. Detesta as pessoas, a não ser sim. a namorada. Nota-se Sim. que ela detesta toda a gente à sua volta e de repente é essa personagem que tem o seu conflito interno versus vou manter a minha autonomia versus esta parte coletiva. Ou seja, se tu falares disto de um ponto de vista genérico, isto é uma reflexão política, mas ele não dá caminho nenhum. Portanto, ele dá-te a coisa mais interessante, que é uma personagem, vamos acompanhar as emoções delas. Quando ela se enerva e eles morrem, o que isso provoca, a culpa que se provoca nela. Ou seja, acho que ele levou aquilo para o ponto certo, que eu acho que é onde devem estar, a maior parte das obras de arte devem fazer esse sentido, de uma forma não deliberada, mas natural, refletir os temas políticos que estão a acontecer. Mas eu acho muito mais interessante do que ele faz, que é, aqui está aqui este espelho da sociedade, agora vocês pensem. E tomem as vossas Esta Carol Sturka, decisões. que é interpretada pela Rhea Seehorn, que aparece no Better Call Saul, o Vince Gilligan diz que é a atriz perfeita porque ela fora do platô é uma pessoa extremamente generosa e empática, e na série parece que não é de facto das maiores simpatias. E ia-te perguntar isso, estamos perante uma anti-heroína ou uma reformulação do que é um anti-herói? Porque o Breaking Bad ficou conhecido pelo 2.0 da abordagem do anti-herói, se relacionarmos com Sopranos, com o Tony Soprano. Quem é esta Carol Sturka? É de facto uma anti-heroína ou já o conceito de televisão já mudou tanto que já não podemos falar nisso? Eu acho que o que é interessante nesses três personagens que tu falaste, que são os mais interessantes, é a ambiguidade moral. Isso é que é uma coisa interessante, e nos personagens deles isso existem todos. No Sol, existe no Walter White, existe essa ambiguidade moral. O que eu acho interessante na criação desta personagem, que é uma personagem de ambiguidade moral, eu anti-heroína acho um bocadinho mais difícil, que é uma coisa um bocadinho mais específica, mas a ambiguidade moral é a grande marca dela. A diferença que eu acho para os outros trabalhos é que estão lá o foil, ou seja, tu tens sempre normalmente, para quem não sabe o que é um foil, é uma coisa técnica, tens o protagonista e o antagonista, e tens o foil, que normalmente é o personagem que é criado, normalmente é secundário, só para fazer com que as qualidades do personagem principal sejam um contraponto. Vou dar um exemplo clássico que toda a gente conhece, no Senhor dos Anéis, como é que se chama? O Gollum. Sim. E o Frodo Baggins. Pronto, ali está o contraponto, o que é que poderia ser aquilo. Quanto mais ele diz que era o Precious e tudo aquilo, mais fica de um outro lado saliente as qualidades bonzinhas do outro lado. E ele faz uma personagem que é uma personagem com um big mineral sem ter um foil, ou seja, o que é difícil para uma atriz. Ou seja, ela tem que mostrar quem ela é, porque aquilo tem muito pouco texto, funciona muito do trabalho dela, sem ter um contraponto que diga, olha, aqui está esta moralidade. Mas esse contraponto não é tal espírito como meio tal vírus que faz com que toda a gente esteja... Não, isso é o antagonista, não é o foil, é diferente. Ou seja, ela está num ponto e o outro está no outro ponto. Mas tu, para ressalvares as características dela, normalmente terias um secundário que fazia essa diferença. Não sabemos se ainda vai aparecer. Pois, poderá ter. Pode aparecer. Mas tens 2 episódios em que tu defines uma personagem que tu já a conheces. Certo. Ainda não tens um foil. É muito difícil de fazer aquilo, de escrever aquilo, e para uma atriz é um trabalho fantástico. Mas sim, está nessa lógica de, eu não diria anti-heróis, mas ambiguidade moral. Ou seja, cada vez mais os personagens que nos interessam, pelo menos a mim, e acho que ele tem provado isso, e os Sopranos também provaram isso, são os personagens ambíguos moralmente, porque já não temos paciência para o tipo que é bonzinho de manhã à noite e para o vilão que é vilão de manhã à noite. As pessoas são assim, e o vilão, quando tem esse lado de humanidade, é muito mais interessante. Bullshit. It is this freaking wide. And it's periodic. Bullshit. Show me. Something terrestrial. Gotta be. Bouncing off the moon. Gee, never thought to check that. Look at that slope, man. You could ski down that thing. It is drifting. Look here. Zoom in. Zoom in. See that variation? And look, this gap here, this is where it stops, then starts over. It repeats every 78 seconds. The whole entire thing. 3 hours straight and no end in sight.
Aqui referi a estas duas personagens, ela também tem uma dimensão criminal, não é? Que choca sempre, acho que não foi nos últimos episódios, choca sempre quando tu estás a seguir uma espécie de anti-herói ou vilão e ele de repente mostra-te a faceta pior. Aqui neste caso, a faceta pior da protagonista é quando ela se irrita, que é uma emoção bastante natural. Portanto, até isso é subversivo. Eu agora estou a ter este raciocínio consigo. Ou seja, ela não comete um crime, mas acaba a cometer, tanto que ela tem uma tirada ótima de texto, que por acaso é verdade isso que estás a dizer, que há muito pouco texto, mas que ela diz: eu sou a pessoa conhecida por mais mortes do que o Stalin, ou tão próximo. Eu achei essa tirada genial, porque é de facto isso. E estamos a falar de uma pessoa normal. Mas olha a metáfora que é: tu se te irritares, ou seja, que é o sentimento mais humano, isso causa a morte de outras pessoas. Como metáfora, é uma coisa. Sim. Ou seja, é um incentivo à carneirada. Pois. Percebes? Desse ponto de vista, pois. Aquilo está cheio dessas pequenas alegorias, dessas pequenas metáforas. Aquilo, um incentivo à carneirada, que é se mantires calmo, se não te enervares, tudo bem, até podes discordar, mas com calma. Certo. Não há problema nenhum, mas se te irritares, morrem 11 milhões de pessoas. Pois. E na pior altura de sempre, que andamos todos irritados em trincheiras dentro dos ecrãs. Não, e não há nada mais humano do que te irritares, ou seja, esta questão de... Claro que nós andamos aqui numa coisa exacerbada por causa das redes sociais, que anda tudo a morder-se uns aos outros, é horrível. Mas irritar-nos é uma coisa humana, faz-nos muito bem de vez em quando irritar-nos. A questão é perceber para onde é que pomos essa irritação e essa raiva, isso não é constante todos os dias, não é? Quando eu te desafiei para veres, por acaso não me lembro, não sei se o disseste, se ficaste fã de Breaking Bad ou não, estavas à espera de ver a série que viste? Não, nada. Leste alguma coisa? Não, fiz questão de não ler nada. Surpreendeu-te desse ponto de vista? Sim, totalmente. Porquê? Porque acho que ele foi para um campo muito mais difícil. É verdade que ele está numa altura em que o estatuto que ele tem já não precisa provar nada e financeiramente provavelmente também já não precisa de nada. Portanto, ele faz exatamente aquilo que quer. Mas mesmo assim é arriscado. Tu, no momento em que estás em séries que te ensinam que de 4 em 4 minutos tem que acontecer alguma coisa, tu tens o levar do corpo no primeiro episódio, é uma coisa maravilhosa. Certo. O desespero dela em levar um corpo para dentro de uma pick-up que demora, não sei, 2 minutos. Aquilo fez-me lembrar no Lobo do Wall Street, quando o Leonardo DiCaprio apanha aquela moca genial a chegar ao carro. Mas aquilo é tão bom como cinema, como audiovisual. E termos tempo para isso, termos tempo para isso e passa-te aquela angústia durante aquele tempo todo. Se aquilo fosse um corte de uma edição, pronto, ok, meteu-a na carrinha. De repente aquilo torna-se realidade para ti em casa. Tu percebes realmente percebes o que ela está a passar e tens de deixar passar esse tempo. Esse slow burn que ele tem. No Breaking Bad já tinha, mas aqui então ele leva o slow burn ao máximo. O clímax é deixado lá para a frente, não é propriamente a construção dramática clássica de vamos construir tensão, é outra coisa. O slow burn é uma coisa muito mais técnica. O exemplo máximo é esse: está aqui o corpo, a minha namorada morreu, agora vou pô-lo na carrinha. Tecnicamente, ela empurra. Certo. Não, ela anda à procura de um sítio para a pôr, arranca o placar, põe o placar, puxa, não consegue, vai para o outro lado da carrinha. Este tempo todo, este slow burn ajuda a que tu fiques presa àquela mulher e que percebas o drama dela e que te ligues emocionalmente. E isso é timing cómico? Não. Aquilo tem momentos Nós satíricos. Estávamos a falar agora, vamos fazer um bocadinho a análise dos 2 episódios, se quiseres, lance-te esse gancho. Não, eu acho que o primeiro episódio tem muito pouco, tem alguns toques satíricos. Mas não é comédia. Não. Eu também não achei, de todo. Nada. Tem toques satíricos, que é uma forma de comédia, mas uma coisa muito mitigada, e a sátira está sempre ligada a uma espécie de apontar o dedo, digamos assim, que ele faz várias vezes. Há ali o género body snatchers ali está um bocadinho glosado em algumas coisas. Os zombies também estão ali um bocado glosados, mas não me parece comédia. Isso é até um estilo Coen Brothers a certa altura. Sim. Não me parece comédia. O segundo episódio aí já entra, também não lhe chamaria comédia, mas já entra num tom um pouco mais satírico. Quando de repente aquela multidão de pessoas que se torna uma unidade coletiva age da mesma forma, aquilo há ali uns momentos aquilo se torna, eu não diria cómico, de fazer sorrir, mas ridículo, percebes? Sim. Ridículo. Sim, olhando para aquele conjunto de pessoas, posso-te ajudar, e elas já conhecerem todo o contexto da história dela. É ridículo, mas é possível, porque eu estou sempre a ir ao que o Vince Gilligan já disse, porque ele diz que o ChatGPT é das coisas mais estúpidas que existem. O ChatGPT são estas personagens, não é? O ChatGPT existe para te satisfazer. Eu não, lá está, é por isso é que eu gosto de falar sobre escrita, porque parece simples, mas não é nada simples. Nada. Tu olhas para aquelas personagens e percebes que aquilo é uma sátira, ou pode ser uma sátira ao ChatGPT. E eu ainda não tinha visto, e eu acho que é usado. Claro que estamos a falar, diz isso e bem, que o Vince Gilligan pode basicamente fazer um bocadinho o que quiser, e eu estava-te a dar um bocadinho essa informação em off, que muitos dos streamings lutaram para ter esta nova série. Portanto, ele tem de facto, é um homem
poderoso no sentido literal até. E eu acho isso interessante, quer dizer, de repente, sim, aquilo pode ser o ChatGPT. Pode. Essa é que é a magia da escrita também. Tanto no primeiro episódio do segundo, pelo que eu percebi, gostaste mais do primeiro episódio. Não é que gostei mais, ou seja, Ou é bem mais bem montado, porque nós temos a apresentação, ou seja, o piloto, não é? O tradicional piloto, o set, o universo está apresentado. Segundo, tens que assentar a reais. Eu acho que são 2 estilos completamente diferentes de episódios, mas isso é assumido. Primeiro é um episódio claramente de suspense, o segundo episódio já é um episódio um pouco mais satírico, porque já entras na questão, ou seja, o primeiro entras na questão, o que é que está aqui, what the fuck is happening? Sim, ninguém está bem a perceber. Acho que só a partir dos 20 minutos é que começas a ter uma luz de... E ele mantém isso até ao final, esse suspense até ao final. Portanto, eu acho que ele sabia que aquele primeiro episódio tinha que ser feito assim. A partir daqui, entro, acho eu, no que vai ser o tom da série, que é essa reflexão da individualidade versus o coletivo e o que isso provoca nela. Portanto, o tom tinha que ser outro. Tu não aguentavas aquele tom de suspense daquela maneira uma série inteira. Portanto, eu se tiver que analisar este primeiro episódio como um episódio de suspense, é brilhante o primeiro. Se tiver que analisar o segundo como episódio satírico, é muito bom, não acho excelente, mas é muito bom. Continua a qualidade fantástica. Mas é porque nós de repente, agora nós estamos a fazer, já sabem, depois eu posso pôr um aviso antes, mas estamos a fazer spoilers. Sim, 500 spoilers. Exato, é o que é, às vezes tem que ser. Mas tu achas que é porque de repente descobrimos que há mais do que uma Carol? Ou seja, nós sabemos que há mais cidadãos que não foram infectados pelo vírus? E daí a sátira, ou seja, aquela reunião dentro do avião de perguntarem, vocês não querem salvar a humanidade, vocês não estão a ser egoístas, estão a ser uns traidores da raça humana. Não é essa reflexão que puxa ao segundo episódio? Eu acho que a primeira, ou seja, começa logo na reflexão individual dela. Quando ela percebe, no primeiro episódio, que está sozinha e percebe que sou eu versus o mundo e eu tenho as minhas. E há aquela conversa com a réplica feminina do personagem que ela cria, quando ela tem aquela conversa com ela e ela percebe. Aquilo basicamente para mim soa uma coisa. Ela diz, mais vale este coletivismo um bocado vazio, e ela diz, não, mais vale a minha individualidade, mesmo que tenha alguns lados agressivos e maléficos. Certo. A individualidade, mesmo que tenha partes negativas, é melhor do que um coletivo de uma bonomia extrema. No fundo, o Vince Gilligan está a criticar o comunismo. Poderia ser isso, ou autoritarismo. Sim, certo. Tu podes ir para um lado ou para outro da barricada neste momento. Tu podias ir para um regime autoritário de direita, como poderias ir para o comunismo. Eu acho que ele claramente vai para a parte tecnológica, mas é isso que estamos ali a falar, é a individualidade com todos os seus problemas versus uma ideia coletiva que é benigna e que é cheia de virtudes. Sim, eles não matam. Não matam. Que eu achei uma coisa excelente. Eles só ajudam, tudo o que quiseres eles trazem. É muito irritante isso. Muito. Porque eu acho que a nossa individualidade tem a ver com isso, tem a ver com a possibilidade de nós fazermos porcaria e de sermos e nos irritarmos e de vez em quando perdemos a cabeça. A questão do não... Agora... É um bocadinho injusto o exercício que te vou pedir, mas é a adivinhação. Não achas que a questão de não matam pode ser prejudicial para a própria série? Ou seja, esta personagem coletiva se tornar demasiado irritante para ser minimamente credível no universo que ele está a criar? Eu acho que há aqui 2 caminhos. Eu não Agora faço... é adivinhação, um bocadinho. É adivinhação pura, mas eu acho muito mais interessante que lá para a frente se perceba que há ali uma coisa um bocadinho mais pérfida por trás daquela bonomia. Mas isso é óbvio ou não? Não sei se é óbvio. Ele pode querer, ele escreve tão bem que ele é capaz de manter isto durante são 9 episódios. São 9 episódios. E já a segunda temporada comprada, ele já disse que 4 chegava. Pronto, ele é capaz de manter isto durante 9 episódios e depois criar uma resistência armada numa segunda temporada. Mas eu acho que, do meu ponto de vista como argumentista e como espectador, era muito mais interessante tu percebesses que há ali, no meio daquela bonomia, há ali uma perfídia qualquer. Não sei se... Eu acho que o grande ganho deste tipo de séries, e este ano vimos, por exemplo, o sucesso de Last of Us, o sucesso em termos do Walking Dead. Olha, o Last of Us é um bom exemplo, que tens um foil sempre... certo, claro, sempre em permanência. É muito mais fácil. Eu não estou a dizer que é fácil escrever aquilo, eu estou a dizer que escrever o Last of Us ou escrever o Pluribus não tem comparação. E o arriscado que é eliminares Sim, é muito difícil escrever aquela personagem. E tu e eu, que vimos 2 episódios, já a percebermos, ao segundo episódio, é muito difícil de escrever. É muito mais fácil se tiveres um foil como tiveste no Last of Us. Eu estava a referir Last of Us porque, se não me engano, o Vince Gilligan diz que é um escritor um argumentista muito preguiçoso e que passava muito, não sei se hoje em dia faz isso, mas passava muito tempo a jogar videojogos. O Pluribus parece um open world.
Sim. Desse ponto de vista, achas bem feito? Eu não sei o que é que foi usado de efeitos especiais e assim, mas há uma tipa que pega no segundo episódio, pega no avião, aquilo é super bizarro, como ela sai, vai buscar um corpo e pega no avião e levanta voo, uma tipa com toda suja, com um vestido, que pega num corpo, enrola. Sim, mas é tudo feito. Foi isso que eu gostei no primeiro e no segundo episódio. Não há nenhum recurso de ficção científica ali. Eu gosto dessa demora de lidar com o mundo físico, que é o exemplo do corpo. Temos de tirar o corpo, temos que cavar com a picareta. Blasé, sim. Eu gosto do tempo que demoras com a picareta e vês que ela está a suar e tu estás a desidratar. Não há ali um corte a dizer, pronto, já está, anda para dentro, estás cansada. Sim. Tu estás a acompanhar a exaustão. Ou seja, isso é quase um videojogo. Olha, de certa forma, sim. Isso é um bom exemplo, sim. Mas isso não é... Não é dos tempos que nós estamos. Não hoje. é. É muito exigente, quer dizer, eu e tu já se percebeu que gostamos desse, mas não é exigente para o público de hoje. As pessoas têm pouco tempo e pouca paciência. Nós estávamos a falar antes de estarmos aqui a gravar, estávamos a falar de uma coisa que eu acho que é exatamente isso. As séries hoje em dia, elas dão-te. E tu estás à espera que elas te dê. Aquilo, ele pede que tu lhe dês a ele, que dês tempo. Sim. Tu precisas lhe dar alguma coisa, ele depois retribui-te. Mas tu tens que dar ali uns minutos para entrar naquilo. E normalmente as pessoas hoje em dia vêm de 5 minutos, não, isto não tem nada, não acontece nada, vamos embora. E realmente aquilo não acontece nada no início. Certo. O que eu digo na construção do universo é que muitas séries, olha, agora vamos ter o último take, a última temporada de Stranger Things, é que a criação do universo é tão ou mais importante do que a história. Ou seja, o que tu te retiras do universo, do marketing, da publicidade, das histórias das personagens, aqui tu achas que esse universo aguenta. Porque nós já vimos, entre aspas, muito deste universo distópico de agora de repente veio uma ameaça global que vai destruir a raça humana. Se tu achas que tem pernas para andar ou se não é de todo mas isso que nós sempre visto isso do ponto de vista do conflito externo. Nunca visto. Estás a voltar a ideia, eu gostei, certo. Sim, tu estás a ver isto pela primeira vez do conflito interno, que é uma coisa muito mais interessante. Normalmente o que tens nos zombies é eu versus os conflitos podem ser 3 níveis: é o conflito interno, o conflito com outra pessoa, o interpessoal, e depois o conflito com o próprio mundo. Tu nos zombies tens isso: é o conflito com o zombie ou com outra pessoa que está contigo fechada no bunker e com o mundo que é o mundo dos zombies. Isto aqui não é tão importante. Aqui o que é importante é o conflito dela. Será que eu vou me irritar e os gajos morrem todos? Será que eu faço alguma coisa ou deixo-me estar? Não há uma luta com ninguém, eu não quero tomar conta do mundo, é tudo uma luta interna, isso é que é interessante. Estava aqui a ver exemplos de séries assim desse género, por exemplo, acho que acabou cancelado, mas o The Last Man on Earth com o Will Forte também era um bocadinho centrado nele, mas... Sim, não tinha... Pois não, é eu sei, estou a comparável. Tentar perceber de lembrar-me de exemplos de séries distópicas que estejam centradas num homem, no conflito num interno, homem ou numa mulher. E no conflito interno. O filme do Will Smith, o I Am Legend, também é muito centrado nesse conflito interno, mas é um filme, é diferente de uma série. Pois, a questão é essa, é que tu num filme aguentas isso. Aliás, não há um fato ou exemplos de bom cinema em que tu estás ali preso ao conflito interno e aguenta, e a linguagem cinematográfica, e lá está, tens outra coisa, estás numa sala sentado, hoje em dia vês muita coisa em casa, mas está feito para estás numa sala a dedicar 1h30 do teu tempo para aquilo. Aqui não podemos esquecer que os tipos estão à frente das plataformas de streaming que sabem que tu andas em casa a correr de um lado para o outro, a fazer o jantar, passa o cão, a tua mulher diz alguma coisa, recebes uma mensagem no WhatsApp, e como tu sabes, e eu sei, cá não, felizmente, mas há de cá chegar de certeza. Nos Estados Unidos já te dizem, quando estão a fazer o pitch de uma série, já te dizem, ok, isto é muito giro, mas isso tem que ser feito para as pessoas acompanhar a história ao mesmo tempo que estão a ver qualquer coisa num telefone. Certo. Ou seja, estás a fazer uma coisa e 5 minutos olhas para lá e ainda apanhas a história. Isso é de pedido já. E ele faz uma série que é exatamente o contrário. Que te pede, não, tu não podes tirar os olhos do ecrã, senão isto não tem graça nenhuma. Porque se tu tiras os olhos do ecrã e voltas passado ao momento em que ela está com a picareta, quando voltas 5 minutos depois ela está no mesmo sítio. Tu perdeste o que ele queria transmitir, que era atenção, não é? Era a experiência de televisão de prestígio, não é? Exatamente. Estamos sempre a dizer que morrer e depois vêm estas séries e ditam que não morre. Não, e tu há bocado disseste muito bem. A terceira, eu também acho que sim. É uma espécie de terceira época. Pois, agora neste momento não sei o que é que consideras que época é, mas há outro tema que eu gostava de falar e que ele também fala muito nisso, que é, nós estamos na era do IP, de voltar com o IP, não é? A propriedade intelectual, e de voltar com histórias ou de remakes ou de sequelas. Ele é, além de bom argumentista, é um bom pensador. Que diz, nós estamos sempre a pensar nas gerações mais antigas dos nossos avós e a trabalhar para eles. Nunca pensamos em deixar memória, em deixar séries, memória, para os mais novos. Concordas com essa ideia de que nós estamos a atravessar uma época de facto muito conservadora, entre aspas, de tudo está à volta do IP e há pouco conteúdo original? Isso é óbvio, ou seja, coisa ridícula nós estamos a passar. Tu se tiveres a patente de um boneco qualquer, tu tens um filme, coisa incrível. Tu tens, é nostalgia, não é? Eu não sei quem é que é o dono do Topo Gigi, mas vai enriquecer brevemente, percebes? Certo. Qualquer pessoa que tenha a patente de um boneco, num Tamagotchi, ainda não há o filme do Tamagotchi, alguma coisa se passa aqui. Certo, sim, muito ridículo, percebes?
Apareceu agora no Rabo de Peixe. Não sei. Pronto, eu concordo contigo que essa história de estar a fazer filmes em função do IP é uma coisa completamente, quer dizer, completamente estúpida de um ponto de vista artístico. De um ponto de vista comercial eu percebo perfeitamente o que queiram fazer. Isso é muito limitador para quem escreve. Pois, é muito limitador para quem escreve. De vez em quando consegues, como quem faz uma Barbie te dê alguma liberdade para fazeres uma coisa um bocadinho diferente, mas mesmo assim estás muito limitado. E ao mesmo tempo que vemos exemplos muito bons como Pluribus... Desculpa, só uma coisa, força, só voltar atrás. Quando tu disseste de deixar, eu só acho um bocadinho, eu concordo com tudo o que ele disse em relação a isso e que tu tiveste a repetir, só acho que um bocadinho pretencioso tu dizeres que estás a fazer alguma coisa que achas que vai ficar para a posteridade. Isso acho um pretenciosismo, e ele, do que eu conheço dele e do que eu li dele, ele não me parece um tipo pretencioso. Agora, o que eu acho que é... Acho que ele disse de forma genérica, não o tanto a defender. Sim, mas o que eu acho que é importante é tu seres o registro dos tempos onde vives. Isso sim é importante. Há um juiz americano disse uma frase uma vez numa sentença, que eu achei aquilo genial. Ele dizia que as pessoas devia existir um crime em que as pessoas eram culpadas por não viver o seu tempo. E eu acho isto uma coisa interessante. Tu não vives o tempo onde estás, o recusaste a certas coisas, acho uma coisa quase criminosa do ponto de vista da experiência como humano. E então, para um artista, não viveres o tempo onde estás, ainda mais criminoso é. Porque isso sim, é o teu testemunho enquanto estás a viver 2025, que pode ou não pode ficar. Tu aspirares à partida em deixares esse legado, é um bocadinho pretencioso. Dentro dessa... Se bem que se alguém pode ser pretencioso é ele, não é? Certo, mas dentro dessa lógica que estamos a conversar, não achas que Pluribus pode ser daquelas televisões que vai ficar muito bem no top 10 das melhores séries e depois não ganha nada e nem sequer fica na memória de uma parte do público? Às vezes tenho um bocado... O Severance chegou e conseguiu furar. Conseguiu. Este primeiro episódio, não sei o que é que vai acontecer ao resto da série. O primeiro episódio vai-me ficar na memória. Agora deixa ver se os outros fazem com que a série fique na minha memória. Aquele primeiro episódio eu não me vou esquecer. Não me vou esquecer. Isso aconteceu com Breaking Bad? Aconteceu, claramente. Há momentos do Breaking Bad que tu nunca mais vais esquecer, mas aí é uma coisa de conjunto, ou seja, toda a série é uma coisa marcante. Há bocado quando estávamos a falar dele, quem é que cria dois objetos culturais marcantes dos últimos 30 anos? É impressionante. Sim. Quer o Breaking Bad, quer o Better Call Saul, de forma diferente, mas quer o Breaking Bad, quer os X-Files, que ele também teve muito. Pois estávamos a falar em off, esqueci de dizer isso. Ele escreveu imensos episódios dos X-Files e foi produtor executivo dos X-Files. Ou seja, está um bocadinho a voltar à base ou nem? É que eu tenho dificuldade em dizer que isto é uma série de ficção científica. Não é. Há muita gente a dizer que é. Não é. Eu acho que não é. Acho que é ligeiro, é redutor. É redutor, pois não é ligeiro. Sabes que a ficção científica, como nós sabemos e gostamos, muito boa, mas é redutor. É redutor. Do que viste deste ano, é a melhor série? Até agora sim. Até agora sim. Me colocas mesmo em primeiro lugar? Sim. Só por causa do primeiro episódio? Só por causa do primeiro. O do estúdio é muito bom, mas estamos a falar de uma coisa. Eu acho que o do estúdio tem um defeito que funciona muito para gente do meio. Sim, é pouco democrático, entre aspas. É pouco aberta, sim. Eu sei que há muita gente que olha para aquilo e não percebe algumas piadas, algumas inside jokes, mas está muito bem feito e muito bem construído. E como conceito é interessante. Este acho que está num nível um bocadinho acima. Estando aqui A escrita então está num nível... Era isso que eu te ia perguntar. Nós não vou à eterna conversa dos Writers' Room. Já sabemos que em Portugal há pouco tempo e pouco dinheiro para aplicar nisso. Rápido depois foi uma exceção. De certeza que Pluribus foi assim. Mas será que vamos chegar ao dia em que as séries portuguesas têm mais conflito interior do que exterior? Tem tudo a ver com conseguirmos chegar àquele nível de qualidade, porque enquanto o conflito exterior é muito mais fácil, ou seja, eu consigo enganar o público com o conflito exterior muito facilmente. Qualquer argumentista com 5 anos de experiência e que não seja propriamente brilhante consegue pôr umas explosões, se houver dinheiro, e uns carros, ou umas pancadas, ou umas coisas, o que quer que seja, e aquilo cria o fogo de artifício e a malta, o que é que está a acontecer? E fica. Agora, para conseguir fazer isto que ele faz, que é só pôr-te a acompanhar o percurso interno de um personagem, tu tens que ter uma capacidade como argumentista brutal, tens que ter uma experiência brutal, é uma coisa difícil de conseguir, e depois, isto como em todas as profissões, é preciso fazeres, falhares e voltares a fazer. E cá não temos ainda a indústria para andarmos a fazer isto regularmente, e falhar é muito importante. E é preciso tempo para tu experimentares, acertares, depois falhares na outra, depois acertares na outra, depois falhares na outra, até chegares ao nível a que ele chega. Ainda não colhemos os frutos, sobretudo da estação pública. A SIC e a TV também vão fazendo algumas séries em parceria com plataformas de streaming, mas ainda não colheste ou não colhemos os frutos do pôr do sol e assim? Colhemos, mas não a este nível. Ou seja, que todos os argumentistas em Portugal, produtores, realizadores,
estou agora a falar só em televisão, não em cinema, já estão a colher os frutos do investimento que a RTP fez. Ok. Claramente. Em que sentido? Consegues explicar já para escrevem, crianças, entre aspas? Conseguem, ou seja, já tiveram alguma experiência a escrever séries, neste momento já estão a tentar fazer uma coisa, tu cada vez que fazes uma coisa queres fazer o nível acima. Portanto, eles já estão a fazer coisas um bocadinho mais elaboradas, o realizador já quer fazer uma coisa mais elaborada, o produtor já tem mais experiência e provavelmente mais contactos, consegue arranjar um pouco mais de dinheiro e já é mais ágil a tratar as coisas. Estamos todos a subir de nível. Mas chegar a uma coisa destas é outro campeonato. Até a Espanha é outro campeonato. Certo, sim, mas estamos a evoluir muito e graças, acho eu, ao investimento que a RTP fez nas séries, que foi quem teve a liderar o processo das séries desde o início. Só uma última pergunta, eu sei que estamos a fugir um bocadinho, mas não podia não falar contigo sobre estas questões, porque são questões que nós falamos muito fora daqui deste estúdio. Se as séries portuguesas, para almejar serem como Rabo de Peixe, não precisam também de ter uma dimensão ainda mais universal. O que é que eu vou dizer com isto? De chegar a mais mercados do que só o espanhol ou só o brasileiro, porque muitas vezes parece-me que as séries já têm esse setup, já conseguem chegar a esses mercados, mas ainda não furaram aquilo que poderiam eventualmente furar. E o que é preciso para furarmos mais? Pois é, aqui duas questões. Eu sou contra aquele argumento que se deve fazer uma série a pensar no mercado X. Não é isso. Não é isso a dizer, pois não. Não é isso. Então, porque eu acho que nós já conseguimos estar nesses mercados internacionais. O que falta é vender ainda para mais países, ou seja, o que falta é mais Rabo de Peixe, no fundo. Mas eu acho que o que funciona em Rabo de Peixe, ou seja, não é fazer um produto como acho que eles fizeram, não propositadamente para isso, mas é fazer um produto, sinceramente, eu acho que o Rabo de Peixe é uma coisa dos nossos dias. Aquilo é muito contemporâneo. Eu não estou falando de contemporâneo na história, não é isso? Na realização, na linguagem. É isso que tem que ser feito cada vez mais. Tu vês que isto está um pouco envelhecido em termos de linguagem de escrita, linguagem de realização, até a maneira como se produz. Os tempos hoje são outros. Sim, tu podes ter uma coisa como o Vince Gilligan tem, que é uma coisa feita por um slow burn, de outro tempo, autoral, podes ter tempo, e Deus queira, quando continua a haver, mas a televisão que está a ser consumida e o que faz o crescendo da televisão como mercado é uma televisão muito mais rápida, os planos são muito mais rápidos, a linguagem é muito mais rápida, é tudo muito mais realista e muito mais cru. E se tu fores ver a ficção portuguesa dos últimos anos, é exatamente o oposto disto. É a contemplação, é a calma, é o conflito interior levado ao extremo. E eu acho que só se pode chegar ao conflito interior quando estás nesta lógica da Vince Gilligan. Eu estava a dizer que não é para pensar para um público universal, mas vou fazer a pergunta de outro ponto de vista. Os novos realizadores, e tu também tens muito contacto direto com eles, e produtores e atores, não achas que eles também devem aspirar a esse público universal? Porque o público português também é universal hoje em dia. Eu acho que sim, mas isto ou é uma armadilha? Não, eu não acho que seja uma armadilha. Sinceramente, não acho que seja uma armadilha. Eu acho que o que tem que haver é não haver uma espécie de limitação à partida. O Paul Thomas Anderson conta uma história que eu estou sempre a repetir, que ele andou na escola de cinema e saiu. Não sei se sabes, andou um ano ou dois e saiu. E ele conta a história porque é que saiu. E ele diz, não sou nada legal, as pessoas dizem, não façam a escola de cinema. Não, façam, é importantíssimo, aprendem imenso. Eu fiz o caminho para o outro lado, mas isso nada conta a formação. Mas o que ele diz foi, eu, na primeira aula que tive de um professor qualquer que ele conta, que eu não me lembro, o professor diz, olha, vamos já esclarecer uma coisa, quem está aqui para fazer o próximo Terminator pode sair já para esta porta. O gajo ficou a pensar, e se tivesse ali um miúdo que o sonho dele fosse fazer o Terminator 2, qual é que era o problema? Ou seja, as coisas coexistem. E depois ele diz outra coisa muito interessante, que é, tu começas na escola de cinema em Kurosawa e começas naquelas coisas complicadíssimas e depois é que vais chegar às coisas de hoje em dia e ver como elas foram influenciadas por isso tudo. E se fizéssemos o percurso ao contrário, se mostrasse aos miúdos como é que o Terminator e o Indiana Jones é influenciado por curiosidade, por coisas quaisquer que estão lá atrás, fazer o percurso inverso. E eu acho que o problema começa aí na escola. Tu em Portugal vês os miúdos que saem, eu vejo isso muito na RTP Lab, onde tenho a sorte de ser consultor e tenho aprendido muito com os miúdos que aparecem lá com projetos. Já aparecem miúdos, quer com os projetos um pouco mais comerciais, quiser simplificar, e os projetos autorais. E há uns anos atrás não havia. Os miúdos que saíam vinham todos autorais. Sim, e o autoral pode ser comercial. Pronto, mas vinham todos numa lógica de uma coisa, não, eu quero fazer isto assim, com este tempo, certo. E é uma coisa muito escura, com estas cores, e só havia estes projetos, não havia outros, e de repente aparece tipos que querem fazer uma coisa muito mais contemporânea, e eu acho que a questão é que antigamente só havia este lado, hoje em dia começa a haver os dois. E os dois devem coexistir. Sim. Da mesma forma que eu e tu provavelmente adorámos o Pluribus, que não é uma série muito fácil, mas eu acho que pode ser abrangente, e depois temos outros projetos, um bocado mais supermercado, que também adoramos ver e nos divertem, e são muito bem feitos. A questão é da convivência, ninguém excluir ninguém. Portanto, isto num exercício super arriscado, um autor português pode almejar tentar algo como Pluribus. Hoje em dia, mais do que antigamente. Sim, ou pelo menos fazer parte
Sim, ou seja, dizer mais do que antigamente, de certeza. E fazer parte, sim. Porque nós já temos atores, produtores também, mas guionistas não conseguimos exportar. Escola. Atenção, se calhar já exportamos e eu estou aqui a cometer um erro, mas eu não os conheço assim. Mas tens razão, mas é uma questão Há muita gente na animação, por exemplo. sim, mas é uma questão de escola, ou seja, enquanto os atores já começaram a fazer há muito tempo este trabalho de fazerem com o passaporte, e mesmo antes já faziam trabalhos em que trabalhavam na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, e os produtores também já começaram com coproduções há bastante tempo e vão aprender. Nós, na parte da escrita, isto ainda está muito incipiente. Percebes? Porque não é uma coisa. A partir do momento em que nunca foi muito valorizado, os recursos nunca vieram para a parte da escrita, portanto não houve hipótese de fazer esses intercâmbios. Começa a haver agora umas coisas em que há uns autores portugueses que vão fazer umas formações lá fora e têm umas coisas, mas tudo ainda muito incipiente. Incipiente, estamos a começar ainda. Tanto em quem manda como na formação. Sim. Deixa-me fazer-te duas últimas perguntas. Um defeito de Pluribus. Estamos só aqui a dizer bem, eu gosto sempre de contrabalançar. Mas agora apanhaste-me aqui desprevenido, que eu gostei de quase tudo. Pode ser do segundo episódio. Ou seja, eu gostava de ter mantido um bocadinho mais o. Já sei, um defeito, pronto. Houve uma cena que eu não gostei, que é a cena dela a parar o Air Force One no meio da pista. Achei que essa termina o último episódio. Sim, achei Foleiro? que. Acho que talvez não gostes porque é a primeira vez que ela não parece, lá está, aquela personagem irritada. Ela... Não é a atitude dela. Não é a atitude dela. É cinematograficamente. De repente estamos noutro universo, estamos numa coisa tão realista e depois aquilo é quase um póster de um filme catástrofe. Uma pessoa de braços abertos e o Air Force One à frente. Último Destino. Sim, exatamente. Mas é só esse frame. Mas é bonito. É bonito de ver. Não e caro também, imagino. Caríssimo. E é bonito de ver. Agora, achei que não cabia ali. Só isso. Certo. Boa. Só isso. Afinal conseguiste. Sim, consegui. Henrique, uma última pergunta. Ficámos aqui a talhar guiões de Pluribus, mas não podemos. Expulsávamos aqui do estúdio. Projetos que venham aí? Alguma coisa queiras revelar? A pontinha do véu? Tenho uma peça de teatro musical que vai sair nos próximos tempos, mas ainda não posso revelar. Estou a trabalhar em mais 2 projetos também. Isto é horrível, nunca se pode revelar. Mas um é para rádio e outro para televisão. Portanto, há uma coisa parecida com Felpa ao pôr do sol? Não. Nada? Isso neste momento, estou a trabalhar em coisas completamente diferentes porque eu gosto muito de variar. Portanto, tenho neste momento uma peça de teatro musical que daqui a uns tempos se vai saber o que é, uma coisa radiofónica também se vai saber o que é, e uma coisa televisiva, mas que não tem nada a ver com séries. Aqui no último episódio eu gosto sempre de puxar pelo meu lado mais pedante, portanto falando um bocadinho, estou só a provocar de cinema, faço só uma sugestão, foi só um acidente, o novo filme do Jafar Panahi, que ganhou o Palma de Ouro em Cannes. Não sei se já ouviste falar sobre este filme. Não. É um filme filmado ilegalmente no Irão, de um realizador conhecidíssimo por ter filmado em clandestinidade, ganhou quase todos os prémios internacionais de cinema, mas é talvez um dos realizadores mais contemporâneos que existem. E porquê? Porque a história é sobre um tipo que decide raptar o seu suposto torturador. Interessante. Não é tão pesado como parece, não, mas o ponto de partida é interessante. Mas é muito sério, muito satírico. Muito satírico? Eu vi muitos elementos de sátira que provavelmente para nós tem graça, mas para a cultura iraniana não tem graça nenhuma. Eu acho que é um filme para descobrir e é seguramente um dos melhores do ano. O filme eu achei mesmo muito bom. بالاخره گیرش آوردم. آدم ربایی جرم کمی نیست. اونم یه مأمور اطلاعاتی. E o Irão e o cinema, uma relação. Sim, certo. E tem sim, é incrível. Mas este filme acho que joga muito bem com aquilo que nós estamos a falar. De repente tu estás eu até acho que o filme tem uma hora e meia de te sentares e do filme te exigir tanta coisa diferente, de uma cultura completamente diferente, de um país autocrático, não é? De um realizador que filmou aquilo clandestinamente, e o filme ser uma ficção
São vários elementos que eu não estava nada à espera. O filme é mesmo muito bom. E vais tirar em sala cá? Sim, quinta-feira. Esta quinta-feira, sim, exatamente, dia 13 de novembro. Não sei se tens visto alguma coisa de cinema, alguma recomendação ou alguma coisa que queiras ver ainda. Não, eu neste momento o que eu tenho andado a trabalhar nestes 3 projetos, principalmente o último teatro musical que me está a dar muito trabalho. Eu, quando estou assim fechado em casa, só consigo ver documentários, não consigo ver mais nada. Não consigo ver ficção. Vi o Pluribus porque tu me pediste, porque não consigo mesmo ver ficção. Vejo muitos documentários só. Muito bem, Henrique, obrigadíssimo. Ficávamos aqui mais uma vez horas a falar. Nós voltamos no próximo episódio No Último Episódio. Até para a semana. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.